A paz do Senhor, amados irmãos, é com alegria muito grande no coração que nós estamos aqui para celebrar. Mas esse culto abençoado, nós chamamos no primeiro domingo, é o culto das primícias, é onde nós viemos ofertar ao Senhor as nossas primícias de cada mês, que é o domingo onde nós trazemos nossas ofertas. Aqueles irmãos que têm o desejo de trazer uma cesta básica, pode trazer essa cesta básica, nós vamos colocá-la à disposição daquelas famílias que vão necessitar dessa cesta básica. Eu te digo que muitas famílias estão precisando dessa cesta básica. Eu quero compartilhar com os irmãos, ninguém melhor do que Jesus. Quero transmitir para vocês as palavras do Senhor. Ela está no capítulo 10 de João, do versículo 14 ao 17. Essas palavras é o próprio Jesus quem as proferiu naquele momento. Amém? Que Deus abençoe a leitura da tua santa palavra. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Glória a Deus. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele diz, eu vou ressuscitar. E é esse Jesus que nós queremos, nessa noite, cantar. Amém? Então, neste momento, eu quero convidar o nosso grupo de louvor. Até que eles cheguem até aqui, eu vou estar orando, agradecendo ao Pai por esse privilégio de poder continuar fora da igreja, mas como se estivesse na igreja, porque os nossos cultos não deixou de existir. Todo domingo às 18 horas nós celebramos, e quarta-feira o estudo bíblico. Pai Santo, graças te damos, ó Deus, por esse momento especial em que estamos vivendo, que é pela graça do Senhor, assim podemos dizer. Esse ano o Senhor tem sido, ó Pai Santo, tão misericordioso para conosco, apesar do inimigo, ó Pai, entrar de sola na igreja, tentar de nos tirar a comunhão, mudar a maneira de cumprimentarmos, mudar a maneira de estar dentro da igreja, proibir o nosso tempo de culto, ó Pai Santo, proibindo tudo, mas o povo não afastou do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. Não é governo, não é quem está lá no mundo, mas sim o Senhor é que ajunta seu rebanho, como tu mesmo disseste aqui agora, que ainda há outras ovelhas que não são desse aprisco, e importa que eu vou buscá-las. E nós estamos aqui porque o Senhor nos acolheu. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Com vocês, o nosso grupo de louvor. Aleluias. Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui com alegria e hoje nós vamos cantar a nossa fé, lembrando que quando alguma provação nos assola, quando o nosso coração está desfalecido, nós devemos lembrar as bênçãos que o Senhor nos deu. Experimente fazer isso. Comece a contar mesmo nos dedos as maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Você vai ficar surpreso de ver quantas bênçãos Ele tem derramado sobre nós. Amém?
forças, amizade, graça e proteção, mas ainda bênçãos de maior valor. Vos dará mais tarde o vosso Salvador. Cada bênção nos convém lembrar as vontades do Senhor contar. Ao somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Ao somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Quantas maravilhas o Senhor não tem feito na sua vida, na minha vida. Uma dessas maravilhas foi Ele ter morrido na cruz, vertido o seu sangue e ter mudado a nossa história. O antes e o depois. Tudo pelo sangue de Jesus. Amém? Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor a todos que o feriu lá no Calvário. Subiu daquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu o antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus. Ele leva até o céu, o sangue de Jesus. Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus. Eu fui salvo pelo sangue. Fui curado. Fui curado pelo sangue. Sim, você foi comprado. Fui comprado pelo sangue. Liberto. Fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus. Ele leva até o céu, o sangue de Jesus. Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz
e liberto pelo sangue de Jesus. Por isso que a cada primeiro domingo do mês nós nos reunimos na congregação e fazemos aquilo que Jesus disse para que fizéssemos em memória dele. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Então, quando tomamos o cálice e o pão, nós lembramos do corpo dele que foi partido e quebrado pelos nossos pecados e do sangue que foi vertido na cruz, o sangue da nova aliança que nos garante a salvação, que nos faz tornar filhos de Deus. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pelo teu sangue vertido e porque esse sangue nos cobre, lava a nossa multidão de pecados e torna-nos alvos como a neve. Amém? Glória a Deus. Vamos agora passar a palavra para o pastor Valdemar, que vai dar continuidade a esse culto. Amém? Aleluia! A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez, que coisa gostosa foi poder adorar o Senhor com os nossos cânticos espirituais. O louvor é com ele que nós iniciamos os nossos cultos, irmãos. Tanto o nosso culto de domingo tem o nome culto de louvor e adoração. É aquele momento que nós estamos na igreja para adorar o Senhor. Nesse momento eu quero agradecer o grupo de louvor que trouxe as músicas até apropriada para o culto desta noite, Pai Santo. Porque nós vamos estar com esse culto sendo ministrado na live, mas amanhã, mas no culto mesmo nós vamos estar na igreja, para os irmãos que vão estar ali no culto da ceia do Senhor. Portanto, eu louvo a Deus e agradeço a Deus. E o pregador dessa noite gostaria de estar trazendo-lhe aqui na presença do Senhor, para que eu pudesse estar orando com ele. A palavra de Deus fala que nós devemos orar com imposição de mãos, porque o apóstolo Paulo abençoou pessoas com imposição de mãos. O próprio Jesus também, em alguns momentos, ele fez isso, em nome de Jesus. Portanto, nós queremos abençoar o preletor dessa noite. Ele é nada mais, nada menos do que aquele que vocês já conhecem, o irmão W. Júnior. Amém? Vamos orar com imposição de mãos hoje. Grandioso Deus, apresenta, ó Pai, o mensageiro desta noite no teu altar. Que ele tenha consagrado já, Pai, a sua vida. E que o Espírito Santo do Senhor tenha apossado dele, assim como apossou de Davi, assim como apossou de tantos outros, como Sansão, como Moisés, como Josué. Também nessa noite, ó Pai, que esse Espírito Santo de Deus, que convence o mundo do seu pecado, não só o homem, mas o mundo, que esteja agora, Pai, usando o teu servo, e que tudo que o Senhor colocou no seu coração, que esteja do agrado do Senhor, e que a palavra do Senhor se cumpra na vida do teu servo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo disse: não se preocupe o que vocês vão ter que dizer, porque naquele momento o Espírito Santo vos dirá tudo quanto vocês terão que dizer. Portanto, meu filho agora está na proteção e debaixo das mãos do Senhor, sob a autoridade do Espírito Santo de Deus, que tudo que ele disser, que o Senhor esteja assinando e abençoando. Amém. A paz do Senhor, igreja, que Deus abençoe a sua vida nessa noite, uma noite de bênção e graça, possa ser derramada sobre o teu coração, amém? Que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas que você preste atenção na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos liberta. É a palavra do Senhor que nos traz a paz, que nos traz o consolo, que nos traz também a repreensão, mas para que nós possamos andar corretos no caminho do Senhor. Amém? Bom, hoje vou falar de um tema que os irmãos, muitos irmãos já conhecem, mas nós vamos ver este tema
através de um outro prisma, através de um outro ângulo. Amém? Quero que você acompanhe comigo. Se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, você pode abrir lá em Lucas, no capítulo 15, versos 11. Lucas, capítulo 15, versos 11. Amém? Se você não estiver, vai aparecer na tela aí para você, tá ok? Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor Jesus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Amém. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que nós vemos na palavra de Deus, da qual o nosso próprio Senhor Jesus, Ele nos fala. Nós vemos ali que esse texto está tratando da parábola de um filho pródigo. E essa parábola é a que conclui e é mais comovedora das 3 parábolas que Jesus ensina para defender o seu tratamento para com os pecadores. Então nós vemos, se você estiver com sua Bíblia aberta, no capítulo 15, quando você abre a tua Bíblia, no verso de 3 a 7, Jesus fala da parábola da ovelha perdida. Você também conhece, é uma parábola muito pregada. Depois, no versículo de 8 a 10, ele fala da parábola da dracma perdida. Aquela mulher que perdeu a sua dracma e quando ela achou, ela fez uma festa. Então, nós vemos aí, por fim, em Lucas, no versículo 11, nós vamos ver que do 11 até o 32, ele fala justamente da parábola do filho pródigo. Irmãos, essa parábola, ela poderia ter sido chamada a parábola de um pai que ama. E hoje nós vamos ver essa parábola através do prisma do pai que ama ao seu filho. Amém? Então essa parábola poderia ser nomeada como a parábola de um pai que ama. Por quê, irmãos? Porque ela abre o coração de Deus e expõe os pensamentos dos pecadores. Desculpa, vou ler de novo. Porque abre o coração de Deus e expõe os pensamentos dos homens pecadores. Então, olha só, irmãos, nós vemos o tratamento de Deus para com os seus filhos. Mas ainda, irmãos, era o filho mais velho, ao invés dos mais moços, que Jesus queria que seus críticos vissem. Pois como eles estavam tão perdidos quanto os pecadores que desprezavam. Mas na sua arrogância e autojustiça, eles não sabiam. Irmãos, esses outros perdidos da qual eu estou falando, é porque quando Jesus estava dizendo todas essas 3 parábolas, ele estava se referindo, dizendo, claro, juntamente com os seus discípulos. Mas se você pegar no versículo 1 e 2 do próprio capítulo de Lucas 15, você vai ver que Jesus ele estava no meio de pessoas que eram consideradas pessoas pecadoras, pessoas que não eram muito bem vistas pelos aqueles que guardavam a lei. Só que aqueles que guardavam a lei, meus irmãos, eles guardavam a lei para os outros, mas para eles mesmos, eles não a cumpriam. Era só de fachada. E Cristo, quando estava falando essas 3 parábolas, quando mencionou essas 3 parábolas, ele estava também não só ensinando aos seus discípulos, mas também falando, interpelando para com os fariseus. E aí nós vemos que os fariseus estavam cobrando aquilo que eles não faziam, por isso que eles estavam perdidos.
eles estavam na sua arrogância, na sua autojustiça. E eles não sabiam. Eles não viam isso. Eles eram de fato os verdadeiros pródigos. Nessa parábola, meus irmãos, Jesus ele propõe assegurar aos pecadores escarnecidos a grandeza do amor perdoador de Deus e de repreender até causar o arrependimento do arrogante, insensato e seus críticos. Amém, irmãos? Então a parábola do filho pródigo, meus queridos, é uma parábola que fala do amor do Pai, é uma parábola que fala desse amor, e nós vamos analisar isso como nós vimos nesses 3 versículos, né? O propósito, irmãos, dessa parábola é nos fazer sentir a angústia, mas também sentir a alegria. A angústia de um pai ao ver o seu filho embora, mas também a alegria de ver quando ele o recebe. Irmãos, vamos pensar um pouco nesse próprio texto, nesse momento em que Jesus estava. Uma ovelha perdida, os irmãos já sabem, né, a parábola da ovelha perdida. Se você não sabe, então você esteja lendo o capítulo de Lucas nessa semana, para que você possa compreender mais o que nós vamos estudar aqui. Uma ovelha perdida, meus irmãos, e uma moeda perdida, uma vez elas encontradas, elas podem ser facilmente endireitadas. Mas como que é que nós fazemos com um filho teimoso e rebelde? Então nós vemos, irmãos, que quando Jesus profere a palavra da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a ovelha perdida poderia ser reposta, né? Poderia ter sido comprada a outra e colocada no rebanho. Ou até mesmo quando o pastor achou, o que ele fez? Ele jogou novamente no rebanho. Ela entrou no rebanho e aí ele pôde conduzi-la novamente. Quando nós falamos de uma dracma perdida, de uma moeda, pode também ser reposta, colocada novamente na carteira, né? Se você achou, você coloca na carteira. Se você não achou novamente, a gente fica triste. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela ficou muito triste, porque ela havia perdido aquele dinheiro. E a gente trabalha para repor. Mas no caso ela achou, muito feliz, e ela voltou novamente a sua carteira, ou colocou aonde ela deveria onde ela achasse que deveria colocar. Mas como que nós fazemos, irmãos, com um filho rebelde e teimoso? Você pode repor uma ovelha, uma moeda, mas como nós repomos um filho? Nós vamos ver, irmãos, que perdido e encontrado chega a uma intensidade total nessa história. Amém? Irmãos, caminhem comigo para que você possa entender o que o Senhor quer dizer através dessa parábola. Então, breve resumo dessa parábola, nós vemos que um pai tinha 2 filhos, e o filho mais moço, né, ele resolveu pedir a sua herança. O pai deu a sua herança. Ele partiu, foi para um mundo, né, distante, uma outra cidade, gastou todos os seus bens. E ao gastar os seus bens, ele ficou sem nada, ficou zerado, sem recurso nenhum, e teve que se submeter a um trabalho muito rude, a um trabalho até pensado por muitos, um trabalho sujo. Mas aí naquele trabalho sujo que ele estava ali, naquela lida, passando quase fome, ele lembra que onde ele estava, na casa do seu pai, era muito melhor, até mesmo para o lugar onde ele estava vivendo, naquela lama. E aí ele levanta, volta para sua casa, o seu pai o abraça, e o pai faz uma festa porque o seu filho havia encontrado. Irmãos, vamos pensar na figura do jovem. O mais jovem dos filhos, ele estava contencioso para com seu pai e determinado a levar uma vida própria. Ele exigiu a sua parte na herança.
Ele estava determinado a levar uma vida própria, ele não queria mais dar satisfação a ninguém. Ele queria agora viver por ele mesmo, fazer as coisas que dessem na cabeça dele. O seu orgulho e sua rebelião afastaram todos os pensamentos de bondade que o seu pai havia tido com ele, ou até mesmo a dor que seu pai ia sentir na sua partida. Ele não pensou, ele apenas pediu, exigiu e foi. Nesse momento, irmãos, ele está completamente cheio de si mesmo. E não é uma imagem bonita de se ver. Irmãos, o jovem, ele representa nós, os seres humanos. Quando o Senhor Deus, o Pai, nós vivíamos em comunhão com o nosso Deus e Pai. E aí, por um momento, de desobediência, um momento de vaidade humana, nós acabamos desobedecendo ao Pai e indo para um lugar muito pior do qual nós estávamos, que era um lugar de bênção, um lugar de graça, um lugar de comunhão com Deus. E aí, quando o homem peca, desobedece, ele começa a sentir as consequências que o pecado traz à sua vida. E aí, irmãos, ele se enche de vaidade. Alguns dos homens começaram a se encher de vaidade e começaram a querer viver por eles mesmos sem dar satisfação a ninguém. Mas, irmãos, nós sabemos que tudo isso é vaidade. O próprio Salomão, ao terminar os seus dias, e Salomão, que no final da sua vida, ele se perdeu completamente, se perdeu na sua vida, não estava mais vivendo uma vida segundo o coração de Deus. Ele termina seus dias dizendo que tudo é vaidade. Tudo aquilo que ele fez, toda aquela sua riqueza, todo o seu reino pomposo, nada mais passou do que vaidade. Irmãos, nós somos a figura desse jovem. Esse jovem que saiu da comunhão com Deus, que está desligado da comunhão com Deus. Mas nós vamos ver que nós temos um Pai que é tão amoroso que Ele é capaz de perdoar. Amém? Então, irmãos, esse jovem, quando ele sai da presença do seu pai, ele sai completamente cheio de orgulho, querendo ter uma vida própria, não querendo mais dar satisfação a ninguém. E agora nós vamos ver a figura do pai. O pai, meus queridos, sabendo muito bem o erro que aquele jovem iria se encontrar, mesmo assim ele dá a sua herança e olha o jovem partindo. No momento que o jovem está partindo, ele está confiante, ele está completamente em sentimento de ingratidão e sem noção nenhuma do que estava o esperando lá na sua terra distante. Mas, meus queridos, quando nós olhamos essa parábola, nós podemos questionar o pai. Você pode perguntar assim: por que o pai não impediu o filho de ir? Por que o pai deu a herança? Por que ele não impediu? Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo. Irmãos, a razão pelo qual o pai ele não impediu o filho é muito simples. Quando o filho chega, cheio de orgulho, tendo uma vida própria, simplesmente no coração do menino, ele já havia partido. Ele já estava lá na terra distante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele já sabia, esse pai já sabia que o filho já estava distante. Ele já estava lá querendo viver a sua vida independente. Já estava distante. E aí, meu Deus, meus irmãos, nós vemos que o nosso Deus, Ele é longânimo, compassivo e misericordioso. A figura desse pai, irmãos, representa o nosso Deus misericordioso. Mesmo sabendo que esse filho ia incorrer em um erro,
ele o deixe correr. Muitas vezes, nós, em nossas vidas, irmãos, nós não damos o verdadeiro valor que o nosso Senhor merece. Nós temos que voltar mais para o Senhor. Nós temos que nos humilhar a cada dia e agradecer por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Porque Ele é o Deus misericordioso. Agradecer todo dia a sua misericórdia. Agradecer a todo dia a oportunidade que temos hoje, irmãos, de termos a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo encoberta sobre nossas vidas. Amém? Essa é a figura do Pai. Cristo, quando Ele estava a dizer sobre essas parábolas, irmãos, Ele estava também nos mostrando uma visão de como é o reino dos céus. Amém? E olha que Pai amoroso que nós temos, meus queridos. Irmãos, então depois que o pai desse rapaz, ele o libera, nós vemos a sua jornada nessa terra longínqua ou terra distante. E aí, irmãos, sem dúvida, acredito que o filho pródigo, que estava viajando para essa terra, ele fazia uma viagem completamente intoxicado com a sua liberdade que agora ele recém encontrou. Então agora ele estava livre, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele não devia agora dar crédito agora a ninguém. Ele estava completamente liberado. E aí, irmãos, acredito que ele estava, a sua intenção era de fazer uma marca, deixar uma marca no mundo, uma marca na vida. Por isso que ele estava tão empolgado. Mas, sem ninguém a quem responder e sem ninguém para ligar, ele rapidamente acabou com sua herança numa orgia da carnalidade. E agora, meus irmãos, vejam o que acontece com ele. A liberdade da qual ele havia se exaltado quando ele saiu da casa de seu pai, agora vira um objeto da sua escravidão. Então ele sai da sua casa achando que ele seria livre, mas agora ele se torna escravo. Por quê, irmãos? Porque ele perde tudo, desperdiça tudo em coisas supérfluas. E quando ele fica lá desperdiçando tudo, quando ele termina, o seu dinheiro acaba, e aí ele começa a compreender o erro em que ele incorreu. Irmãos, uma fome repentina reduziu ele para uma degradação última. E como Jesus estava ali falando para o seu povo, nós estamos falando do povo judeu. E quando nós falamos de povo judeu, nós falamos de algumas práticas que eram para eles comuns e culturais, naturais, que eles faziam. E uma dessas práticas, irmãos, era se abster de carne de porco, porque é considerada uma carne suja. Então imagina qual que foi a tamanha degradação para esse jovem, quando a única coisa que ele acha para poder saciar a sua fome é cuidar de porcos. Imagina, irmãos, uma última degradação. Irmãos, nós vamos ver que o pecado ele faz isso com o homem. Ele leva o homem à degradação, o último recurso, a lama. Isso é que o pecado faz. Irmãos, a terra distante da qual ele estava ansioso para ir, ela tira tudo desse rapaz e não dá nada em troca. É isso que o pecado faz conosco, irmãos. Tira tudo aquilo que nós recebemos do nosso Deus.
tudo aquilo que Deus nos deu, pela sua bondade, pela sua misericórdia, o pecado ele arranca tudo, tira tudo, acaba com tudo, não lhe dá nada de troca, não lhe dá nada em troca, a ponto de nós descermos a uma degradação tamanha, a lama. Por isso mesmo você vai ver na palavra de Deus que o pecado é comparado a um lamaçal, uma degradação. Irmãos, pense agora nesse jovem, a própria liberdade da qual ele tanto almejou, que havia, essa própria liberdade agora, ela havia seduzido ele praticamente por completo, ela acaba o destruindo. Ele é o mais baixo agora de todos os servos. Irmãos, Deus nos deu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio significa que nós temos o poder de escolha. Mas pense bem, o homem, ele o homem se afastou de Deus justamente por esse conhecimento agora que ele tinha, tanto do bem quanto do mal. E esse livre-arbítrio dado por Deus, meus queridos, na verdade, é para que nós vejamos que sem o nosso Deus nós não somos nada. Então nós acabamos escolhendo a Ele, mas muitos irmãos, infelizmente, não escolhem. Não escolhem. Meus queridos, então nós vemos todo esse enredo acontecendo e agora nós vamos tirar alguns entendimentos dessa história. Amém? Os irmãos estão acompanhando comigo aí? A palavra de Deus é maravilhosa, não é verdade? Irmãos, vamos entender agora o contexto geral dessa parábola. Irmãos, nós vemos que esse jovem, ele é um modelo perfeito do percurso egoísta da humanidade. Irmãos, se você olhar para a história do homem caído, o homem que pecou, nós vemos durante várias eras, nós vemos que a humanidade, meus irmãos, anseia tanto a liberdade, querem fazer aquilo que o coração do homem se engrandece, mas nós vemos que no final do caminho é só destruição. Destruição. Ao ponto, irmãos, de Deus ter que intervir várias vezes diretamente na história da humanidade para que o homem não se perdesse por completo. Nós, queridos, eu quero dizer que nós também recebemos uma herança de Deus. Irmãos, olhem que coisa maravilhosa que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Você recebeu um corpo sadio, recebeu uma mente boa, recebeu relacionamentos, pessoas que você pode se relacionar amorosamente, que te amam você. Você recebeu um mundo lindo, criado por Deus. Irmãos, o nosso Senhor, Ele nos proporciona ricamente condição para que nós vivêssemos, que nós vivemos bem aqui na terra. Olha só o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Está aparecendo na sua tela. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Irmãos, é Deus que nos traz, que nos dá tudo. Olha só que coisa maravilhosa. O jovem, quando ele estava lá, ele estava vivendo na riqueza. O seu pai era muito rico, tinha muitas posses. A mesma coisa, meus irmãos, nós, quando estamos com Deus, nós também vivemos na riqueza. Só que muitos confundem a riqueza deste mundo com a riqueza celestial, a riqueza do nosso Senhor Deus. A riqueza deste mundo, irmãos, ela perece, mas a riqueza do nosso Senhor Deus, ela permanece para sempre. Amém? Irmãos, então nós vimos que Ele nos proporciona, lá em 1 Timóteo 6,7, Ele nos proporciona a provisão, e que nós devemos reconhecer e devemos agradecer a bondade do Senhor a cada dia. Mas nós vemos
o que as pessoas fazem. Irmãos, o que você tem feito com essa bondade de Deus, com essa provisão de Deus? Nós vemos que muitos irmãos pegam o presente como se fosse dele por direito e desperdiça com empreendimentos ou que são pecaminosos ou que não têm sentido algum. A terra distante, meus irmãos, não é um lugar, mas sim é uma atitude. Qual a atitude que você tem tido para com o Senhor? Qual é a atitude que você tem tido para com Deus, com as coisas que Deus Ele tem te dado? Nós vemos muitos desperdiçarem com algo que não tem sentido, algo que são pecaminosos, mas nós devemos estar profundamente agradecendo e dando graças a Deus pelo que hoje nós temos. Irmãos, é arrogância impensada que diz que nós não precisamos de Deus, que nos criou e que estamos cansados de Ele ficar se intrometendo em nossas vidas. É arrogância. É por isso que nós temos que eliminar essa arrogância e voltar o nosso coração para Deus. Irmãos, o que nós fazemos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos declarando independência daquele que nos dá a vida, respiração e tudo mais, daquele que nos deu até mesmo a nossa independência, o nosso livre-arbítrio. Irmãos, se nós estivermos fazendo isso, se você vê uma pessoa fazendo isso, pense, é uma coisa completamente tola. Foi exatamente dessa maneira, irmãos, que Paulo, ele descreveu a degradação do mundo antigo, quando lá em Romanos capítulo 1, 21, ele escreve essas palavras: portanto, tendes conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Irmãos, as pessoas não glorificam a Deus por tudo que elas têm, por tudo que acontece na sua vida. Lembre sempre, irmãos, dai glória a tudo. Dai glória a Deus. Lembra no estudo que nós estávamos falando acerca da palavra do Senhor, em que dizia: em tudo dai glória, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, o filho pródigo, ele é visto frequentemente. Muitos comparam o filho pródigo, nessa parábola, como pessoas que são bêbadas, pessoas que são viciadas em drogas, ou até pessoas que praticam prostituição ou promiscuição sexual. Mas isso é um erro, porque quando nós vemos a palavra de Deus aplicada, que há muitos pródigos, né, que nós chamamos, que vivem andando retamente e desperdiçam os dons de Deus numa busca que se diz respeitável, uma busca por riqueza, uma busca por poder, uma busca pela sabedoria humana. As vidas são jogadas no lixo em escritórios luxuosos. Irmãos, muitas das vezes nem sempre é o bêbado e viciado que está praticando isso, mas as pessoas que se dizem retas, mas aqueles que são retos podem ser perante a lei. Mas nós temos um Deus que Ele quer você por inteiro. Ele quer você como um todo. Ele quer você de corpo e alma, meus irmãos. Porque Ele quer mostrar para você que ao lado dele nós temos muito mais do que aquilo que o mundo pode oferecer. E para aqueles que acham, meus irmãos, que o problema é ter um escritório luxuoso, não é esse o problema, porque nós achamos a degradação tanto em escritórios luxuosos como também em comunidades chamadas vulgarmente como favelas. Nós vemos essa degradação em todo lado. Aqueles que não estão com Cristo, irmãos, com quem estão? Você pode encontrar essa terra longínqua, a terra distante que o filho pródigo queria tanto ir, em vários lugares do mundo. Mas, meus irmãos, nós temos que dar glória a Deus. Tudo que nós temos, nós devemos glorificar a Ele. Devemos dar glória a Deus, devemos agradecê-los, porque você deve reconhecer que é Deus quem te dá tudo. Amém?
Irmãos, devemos perceber que o filho pródigo, no seu estado de lama, ele reconhece que de onde ele havia saído era muito melhor. Ele reconhece que na casa do seu pai era muito melhor do que aquele lugar que ele estava. E aí ele levanta e diz: eu vou para o meu pai e dizer que eu estou arrependido. Isso nós vemos lá em Lucas, no versículo 18. Diz assim: levanta-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele fala isso, irmãos, já antes de chegar até o seu pai. Ele reconhece isso e ele fala. Ele vai pelo caminho falando isso, treinando como que ele ia falar com seu pai o seu arrependimento, o seu perdão, porque ele sabia que seu pai era misericordioso. E mesmo que se ele ficasse como sendo dos servos de seu pai, ele ainda estaria numa posição muito melhor do qual ele estava naquele lugar de lama, naquele lugar onde era sujo. Irmãos, você deve restabelecer a conexão com nosso Senhor Jesus. Eu não estou aqui lhe acusando, irmãos, não quero fazer nenhuma acusação. Eu quero levar você para que você possa refletir em todas as suas ações, naquilo que você está fazendo, que você possa refletir para que você restabeleça a conexão com o nosso Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque, guarda essa frase, o pecado é um desperdício. O pecado é um desperdício. O pecado, irmãos, ele leva tudo que é precioso, tudo que é insubstituível nas nossas vidas e destrói. É isso que acontece porque tentamos pegar as nossas vidas para nós mesmos, ao invés de entregá-los a quem, na sua bondade, as entregou a nós mesmos inicialmente. Amém? Irmãos, lembre, o pecado é um desperdício. O pecado nos leva à derrota, nos leva à lama, nos leva ao fracasso. Mas se você estiver entregando a tua vida para aquele que deu a vida primeiramente por você, você será grandemente abençoado. E eu gostaria de terminar com um versículo que está lá, versículo 25, no capítulo 16 do livro de Mateus, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você possa ter tido um momento de reflexão e pensar que sem o nosso Deus, sem esse Pai maravilhoso, nós não somos nada. Pare um pouquinho, pense, reflita nas coisas que estão acontecendo na sua vida, nas suas atitudes, e lembre sempre de restabelecer a sua conexão com o seu Pai Celestial. Irmãos, a todo momento, a todo momento, nós devemos restabelecer. Amém? Quero orar para a sua vida. Feche seus olhos. Pai Santo, Deus querido, nós te damos a graça, te damos bênção, Pai, porque Tu fizeste, ó Deus, presente em nosso meio. Pai, só entregaste, Senhor, um presente precioso, que hoje, Pai, foi revelado a nós, que é o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu em nosso lugar, por nossas perdições, por nossos pecados. Mas sabemos, ó Pai, que estamos hoje debaixo da Tua graça, e é nessa graça que nós queremos continuar vivendo. Pai, abençoa tudo o que estamos fazendo, nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, continuar todo dia restabelecendo essa conexão com nosso Senhor Jesus. Isso venha nos abençoar, ó Pai. Se há alguém, ó Pai, do outro lado dessa tela, ó Pai, que ainda está, ó Deus, relutante em voltar a ter aquela conexão, aquela comunhão contigo, ó Pai, que ele possa hoje, ó Pai, estar, ó Deus, pedindo perdão ao Senhor, levantando e voltando, Senhor, ao primeiro amor, voltando, ó Pai, ao lugar de maravilha, lugar de bênção, que é debaixo das Tuas bênçãos, debaixo da Tua graça. É no nome do Senhor Jesus que nós lhe pedimos e agradecemos. Se conosco, Pai. Amém, amém, Jesus. Amém? Pastor Valdemar tem a palavra nesse momento.
Obrigado, irmão Júnior, por essa palavra que você trouxe para nós. Meus queridos irmãos, fica aí o convite. Você que é jovem, você ainda está preso às coisas do mundo. Às vezes você tem dificuldade de seguir o caminho do Senhor. Você gosta da igreja, vai na igreja, mas não se entrega por completamente para que Deus complete a obra no seu coração. Então, muitas das vezes você fica preso. Eu gosto de dizer assim, a penduricalhos. Ah, não, porque eu gosto de ir para o shopping. Ah, não, porque eu não quero namorar a moça da igreja. Se eu for para a igreja, tem que namorar a moça da igreja. Na igreja não tem. Isso eu estou falando para os jovens. Ah, não, mas estou muito jovem, eu vou aproveitar mais a minha vida. Irmão, eu digo para você, jovem, você não sabe quantos dias de vida você tem. Quero tomar, por exemplo, a nossa amada irmã. Ela mesma falou: pastor, eu estou machucada porque eu gostaria das minhas filhas estar me enterrando. Mãe, filho enterrando os pais, e não os pais enterrando seus filhos. Graças a Deus que ela foi criada na igreja, e na igreja ela ficou durante toda a sua vida. Se você imagina que você é capaz de ser mais inteligente do que esse jovem, você acabou de ouvir a mensagem, que essa mensagem tenha tocado no seu coração. Se você que está afastado do caminho do Senhor e está ouvindo essa mensagem, procure imediatamente o seu pastor e fala: pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Tenho certeza que o seu pastor, como eu, vai dizer: filho, o seu lugar está guardadinho aqui. Tá bom? E se você está na igreja, ama a igreja, mas ainda não tomou uma decisão, tome hoje na sua vida. Deixe o Espírito Santo selar o seu coração, para que você veja as maravilhas que o Senhor pode fazer. E você pode contar as bênçãos, como nós cantamos. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça cada vez mais os nossos corações, e que mensagem como essas que tem sido pregado aqui nessa live, nós queremos que tudo isso o Senhor esteja sobre as nossas vidas e sobre a igreja. É como que nós vamos cantar agora a bênção pastoral. Aleluia. Ela nos traz esse momento gostoso, e a graça do Senhor Jesus é o que nós vamos cantar. Convidando aqui a irmã Nancy. A irmã Nancy é que é criadora dessa frase. Nós cantamos, como é, irmã Nancy mesmo? A nossa fé. A nossa fé. Então é isso que vamos fazer agora. Vamos cantar a nossa fé. Cantemos, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Hoje eu quero uma saudação diferente. Amanda, muito obrigado. Isa, agora não é Isadora mais não, Isa, que Jesus te abençoe. Marcos, seja firme. Joyce, com seu grupo, esteja sempre atento às coisas que o Senhor tem para você, que Deus venha dar vida a você neste ministério. Lindomar, prepara que muito breve você vai estar aqui, seguindo os passos do Juninho, trazendo uma palavra para a igreja. Amém? Estherzinha, não preciso falar, você é do grupo
da Joyce. Então, que esse grupo de jovens que nós temos, não podemos esquecer. Queremos lembrar também o Felipe e o Thales. Felipe está passando por um problema de saúde, nós ficamos sabendo ontem, mas quero conclamar os jovens para estar orando pelo nosso irmão Felipe. Que Deus há de abençoar, que aconteça o que acontecer. Ele vai estar forte daqui a 14 dias, que é o tempo que ele se perde, em nome de Jesus. Aleluia. Eu convoco o Felipe, no dia que ele receber essa bênção, venha para a igreja, vai no altar do Senhor. E agradeça o Senhor, não a nós, mas ao Senhor pessoalmente. Dobra seu joelho ali no altar e diga: Senhor, muito obrigado, porque guardou a minha vida. Quero agradecer a Deus também por você, João, e você, Ana Clara. Obrigado a Deus que você é a nossa padeira. É padeira mesmo que a gente fala? Né? Confeiteira. Você é a nossa confeiteira. Se quiser comer um pãozinho gostoso, procura o pão da Ana Clara. Esse ano já sei que no 31 nós vamos estar aí, em nome de Jesus. A qualquer coisa nós vamos estar celebrando 31. Quero ver no jornalzinho. Como é que é? Joyce, não sei o que lá. Agora nós vamos ter Ana Clara e um pão gostoso. Tchau, gente. Que Deus abençoe. Fique com Deus.